Quero vos saudar a todos com a paz do Senhor. Desta feita, amados irmãos, iremos iniciar mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. É a quarta lição deste trimestre, que tem como assunto a iluminação espiritual do crente. O texto áureo, amados irmãos, em Cristo Jesus, nos diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Efésios capítulo 1, versículo 17. A verdade prática nos diz assim: a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Então, amados irmãos, durante esta lição, vamos aprender alguns aspectos da vida espiritual do crente. Gostaria que os amados irmãos me acompanhassem através da Bíblia Sagrada, a leitura bíblica em classe que se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 1, versículos 15 ao 23. Efésios, capítulo 1, versículos 15 ao 23, que nos diz assim: pelo que ouvindo eu também a fé, que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobre-excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo-os à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Louvado seja Deus. Então, o principal objetivo desta lição, amados irmãos, é esclarecer a dimensão de nossa chamada, as riquezas da herança divina e a grandeza do poder de Deus. Então, tem muitos cristãos que estão na igreja, que congregam, que estão no conjunto cantando, estão muitas vezes em cima do púlpito e ainda não compreendem a grandeza da chamada de Deus. Quando Deus nos chama, Ele nos capacita, e através dessa capacitação nós podemos entender quão bom e suave é obedecer a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quão glorioso é o crente, é o cristão em Cristo Jesus, ele compreender a grandeza de sua chamada, porque se ele colocar na sua mente, se ele tiver o intuito de perceber a real eficácia de sua chamada, jamais ele irá desfalecer da fé, porque eles sabem quem tem crido. Louvado seja Deus. Assim como Jó disse: porque eu bem sei em quem tenho crido, e que por fim se levantará de sobre a face da terra. Louvado seja Deus. E os amados irmãos irão compreender através desta lição rica a expressão máxima, louvado seja Deus, da grandeza de fazer a obra de Deus, da vocação em que nós fomos chamados. Louvado seja o nome do Senhor.
O primeiro tópico, amados irmãos, ele diz assim: a esperança da vocação e as riquezas da glória. O apóstolo ensina que os salvos precisam ser iluminados para compreenderem quais são a esperança da vocação e as riquezas da glória de sua herança. Aí o primeiro subtópico diz assim: ação de graças e intercessão. O apóstolo se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos. Capítulo 1, versículo 16. E por todas as bênçãos espirituais recebidas, tais como eleição, predestinação, filiação, dom do Espírito Santo. Ele intercede para que seja concedido aos seus leitores o espírito de sabedoria e de revelação. Paulo estava ciente de que quão maravilhoso é o Evangelho, mas ao mesmo de quão impossível é alguém perceber a glória dessas boas novas sem ser ensinado por Deus. Por isso ele rogava para que os crentes recebessem a capacidade de compreenderem por meio do Espírito Santo a esperança da chamada, as riquezas da herança e a grandeza do poder de Deus. Capítulo 1, versículos 18 e 19. Então, o cristão, ele precisa aprender. Primeiramente, o apóstolo Paulo, ele inicia, louvado seja Deus, louvando a Deus em ações de graças pelos crentes em Cristo Jesus, que tem esta compreensão, esta vocação, E ele intercede que os cristãos, eles busquem, louvado seja Deus, esta compreensão do reino, esta compreensão da sua vocação, para que eles possam ter entendimento, amados irmãos, louvado seja o nome de Jesus, para que eles possam compreender quais são as bênçãos espirituais outorgadas, advindas da salvação. Louvado seja Deus. E isto é importante, porque o homem, o crente em Cristo Jesus, ele não pode ter esta compreensão se ele não estudar a Bíblia Sagrada. Ele não pode ter esta visão do reino se ele não estiver por dentro das Escrituras Sagradas. Se faz necessário que ele busque essas grandezas de Deus através do conhecimento da sua palavra. O irmão G. Ferreira, na lição passada, ele até citou um versículo que é muito interessante, que diz assim: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Nós precisamos conhecer o nosso Deus. Tem muitos crentes, tem muitas pessoas que não ainda conhecem o Deus da Bíblia Sagrada, porque eles não examinam as Escrituras. Jesus disse: errai por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Por que aí, durante esta semana, algumas revelações, cabelo de anjo e revelações do fim do mundo aparecem e muitos cristãos ficam perturbados? Porque estão deixando de buscar na fonte, que é Jesus Cristo, que é a sua palavra, para buscarem cisternas rotas. O profeta disse, usado por Deus, disse sim: o meu povo cometeu 2 pecados. A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas, que não contêm água, que não podem suportar água. E é esse o problema da igreja brasileira nos dias atuais, amados irmãos. Os irmãos deixam de ir para a escola dominical, alguns deixam de ir para a doutrina, alguns deixam de ler bons livros, teológicos, livros que vêm engrandecer, enaltecer a nossa vida espiritual, para poderem, meus amados irmãos em Cristo Jesus, e buscar em fontes, em cisternas rotas, louvado seja o nome do Senhor Jesus, para buscar em revelações de pretextos de alguns pregadores, de algumas pregadoras. Não, amados irmãos, devemos buscar na Bíblia, devemos analisar a palavra de Deus. A Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que a espada alguma de 2 gumes. Louvado seja Deus. Então, não existe essa história de coronavírus, de beber água com o cabelo era do anjo. Meus irmãos, vamos ter fé em Deus. Vamos conhecer o Deus da Bíblia Sagrada.
Louvado seja Deus. O segundo subtópico diz a esperança da vocação. Em sua petição a Deus, Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes, a fim de saberem qual seja a esperança da sua vocação. Capítulo 1, versículo 18. Assim eles seriam capazes de experimentar e conhecer profunda e espiritualmente os privilégios de serem vocacionados. Podemos dizer que tal esperança divide-se em pelo menos 3 aspectos. Deus chamou pessoas no passado, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, louvado seja Deus. Ou seja, uma chamada em que ele teve a iniciativa por meio da eleição em Cristo, da qual fazemos parte. A chamada abrange serviço e santificação no presente, isto é, achar-se irrepreensível, viver em comunhão e andar de modo digno, e a participação gloriosa no futuro, que compreende a vida eterna e a esperança de conhecer Deus face a face. Então, estes 3 aspectos são muito importantes. Deus nos elegeu, Ele nos vocacionou, Ele nos chamou, somos povo seu, escolhidos seus. Mas nós temos uma responsabilidade como servos. Temos que se achar fiéis. Temos que nos encontrar fiéis diante do nosso Deus. Não podemos ser como aquele homem que pegou seu único talento e escondeu aquele talento com medo do seu Senhor. Não conseguiu granjear nada, não conseguiu se utilizar de algo para a presença de Deus. Não. Devemos, amados irmãos em Cristo Jesus, andar em novidade de vida. E isso requer santidade. Devemos trabalhar para o Senhor. E isso requer renúncia. Jesus disse, amados irmãos, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Isto é fundamental. E em terceiro lugar é a parte mais gloriosa, que compreende a vida eterna e a esperança de conhecer Deus face a face. O apóstolo João ele disse assim, amados, ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, nós o veremos. Nós estamos vivendo aqui espiritualmente para Deus, trabalhando para Deus, mas tem uma recompensa. Vamos adentrar aos céus. E tem alguma pessoa que ainda possa ter alguma dúvida sobre a sua chamada. Pedro uma vez perguntou a Jesus, Jesus, deixemos casa, filhos, mulheres, por amor a ti, para te seguir, o que é que nós vamos ganhar com isso? E Jesus disse, olha, não há aquele que tenha deixado casa, filhos, mulheres, serviços, por amor ao meu nome, que não receba 100 vezes mais aqui na terra e no porvir a vida eterna. Então, o nosso trabalho, a nossa vocação tem uma recompensa. Somos recompensados por Deus aqui e o melhor de tudo, nós iremos para o céu e o veremos a Ele face a face. Louvado seja o nome de Jesus Cristo para todos sempre, amados irmãos. Terceiro subtópico vai dizer assim, as riquezas da glória da sua herança. Na oração, o apóstolo pede para que os crentes entendessem as riquezas da glória da sua herança. A expressão sua herança enfatiza o que Deus deu aos seus eleitos. Já o termo riquezas refere-se a maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação, tais como o perdão dos pecados, a adoção de filhos e as bênçãos que serão desfrutadas no porvir. Então, além de você ter uma herança, além de você ser herdeiro de Deus, você tem essas riquezas espirituais. E tem crente que ainda não tem nada. Você tem. Você foi chamado por Deus. Você recebeu de Deus essas riquezas. Louvado seja Deus. Jesus disse, eu sou a porta. Quem entrar por mim salvar-se-á. Entrará, sairá e achará pastagem. Esta pastagem, uma figura de linguagem utilizada para as ovelhas, é as bênçãos espirituais advindas da salvação. Você tem livre acesso à presença de Deus e você recebe batismo no Espírito Santo, cura divina, você recebe os dons espirituais, louvado seja Deus, e muito mais.
no porvir quando ele arrebatar a sua igreja. Então, pare de se humilhar, pare de estar dizendo de vitimismo, dizendo que não pode, que não tem nada, que é um fracassado. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja Deus. O segundo tópico, amados irmãos, vai falar assim, sobre a excelente grandeza e força do poder divino. O poder divino é imensurável e nada pode detê-lo. Em sua carta, Paulo se esmera no esforço de traduzir a grandiosidade e a eficácia desse poder, que opera em favor dos crentes. Aí o primeiro subtópico vai dizer assim, sobre a excelente grandeza de seu poder. O apóstolo orou para que os salvos pudessem entender a sobre-excelente grandeza do poder de Deus. Capítulo 1, versículo 19. Perceba que a palavra sobre-excelente é traduzida do grego, o perbalo, que na forma adjetiva significa extraordinário. Já a expressão seguinte, megetos, grandeza, objetivo é enaltecer a magnitude do poder de Deus, que a tudo sobrepuxa. O termo dunamis, que traduzido é poder, indica feitos miraculosos que requerem força fora da medida. Logo, a respeito destes termos, indica que apenas o maior de todos os poderes é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem. E tem gente que diz assim, não, mas na minha igreja não acontecem esses milagres que acontecem na televisão, onde cegos veem, surdos ouvem, onde paralíticos andam. Irmão, o maior milagre da face da terra é a salvação de alma. Não existe poder terreno que tenha a condição de pegar uma prostituta e colocar ela em lugar de santidade. Não existe poder terreno que possa pegar um homem que é alcoólatra e fazer dele uma nova pessoa em Cristo Jesus. Não, só o poder de Deus. Por isso Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, versículo 16, ele diz assim, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esta é a glória, esta é a magnitude do poder de Deus, da nossa vocação, louvado seja Deus, é ver almas se rendendo aos pés do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é glorioso, irmãos. Isso é glorioso. Eu fico vendo o irmão Edivan, ele sai para evangelizar, e muitas das vezes chega com 1, 2, 3 almas. Isto é glorioso, irmão. Isso vale mais do que qualquer paralítico que anda por aí nas televisões se levantando. Muitas vezes até mentira. A salvação de alma é gloriosa, louvado seja Deus. Segundo subtópico vai dizer assim, a força do poder divino, na sentença segundo a operação da força do seu poder. Efésios capítulo 1, versículo 19, o apóstolo faz uso de 3 vocábulos gregos, concordes entre si. Primeira palavra operação, que é tradução de energia, e também significa eficácia, sinalizando a ideia do poder em atividade. Segundo a expressão força, vem do termo kratos, que traz a ideia de intensidade. E finalmente istios, que indica o poder inerente de Deus. O poder de Deus é lindo. Tem até um indício que o poder de Deus é lindo. Louvado seja Deus. E irmãos, nós somos agraciados por Deus. Você foi agraciada por Deus. Você é um canal do poder de Deus. Estenda as tuas mãos para abençoar nesta noite. Estenda a tua boca para abençoar na tua vida, a vida daqueles que te cercam, a vida dos teus vizinhos. Tu é um canal de bênção, louvado seja Deus. Tu foi chamado para abençoar. E tem crente que fica amaldiçoando os outros, que fica se utilizando da palavra como se a palavra fosse uma maldição. Não, usa a tua boca para abençoar. E a bênção vem primeiro para ti, porque tu és canal, louvado seja Deus. E o terceiro tópico diz assim, Cristo, nosso exemplo de exaltação. Neste ponto veremos 3 aspectos de exaltação de Cristo
que atestam a grandiosidade do poder de Deus, disponível também aos crentes. Primeiro subtópico, Cristo, as primícias dos que dormem. Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos. Capítulo 1, versículo 20. De fato, o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como a obra do poder de Deus Pai. Ao ressurgir dentre os mortos, Cristo foi feito as primícias dos que dormem. Assim sendo, a ressurreição de Jesus é a garantia de que seremos ressuscitados. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo está disponível também aos salvos. Deste modo, os crentes vencerão a morte e se erguerão gloriosamente de seus sepulcros para reinarem com Cristo eternamente. João 5, versículos 28 e 29, Filipenses 3, 20 e 21. Então, Cristo foi feito as primícias dos que dormem. Quando Ele ressuscitou, Ele nos deu garantia de que aqueles que morreram em Cristo também seriam ressuscitados no dia do arrebatamento. Ele nos deu a certeza de que um dia Ele vai descer dos altos céus e vai arrebatar a sua igreja, louvado seja Deus. Esta é a nossa esperança. Esta é a esperança do salvo em Cristo Jesus. Segundo o subtópico, diz assim: Cristo é levado à direita de Deus. Paulo reforça o poder de Deus quando da elevação de Cristo ao trono, pondo a sua direita nos céus. Aqui está em foco a ascensão de Cristo em referência à promessa messiânica. Salmo 110, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 6. O grau de exaltação para uma posição de honra e autoridade indica o completo triunfo de Cristo sobre o pecado e as forças do mal. Este triunfo também está assegurado aos salvos e endossa nossa participação na vida celestial, conforme indica a expressão, os fez assentar nos lugares celestiais. Assim, tanto a ressurreição como a ascensão de Cristo são obras do poder do Pai. Então, isso é o que deixava os judeus, os gregos confusos. Este poder. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 21, ele diz: visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura do Evangelho. Né? No capítulo 1, no versículo 18, da mesma epístola, da 1 Coríntios, diz assim: é porque a palavra de Deus é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus, louvado seja o nome do Senhor. E o terceiro subtópico diz assim: Cristo exaltado sobremaneira. Neste ponto, Paulo ensina que o poder de Deus exalta o Cristo, acima de todo principado, poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia. Significa que ele foi exaltado acima de toda eminência do bem e do mal, e de todo título que se possa conferir nesta era, e também no porvir. O resultado deste triunfo traz duplo benefício para a igreja. Primeiro, que Deus fez Cristo a cabeça da igreja. E segundo, que Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. Isto significa que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Louvado seja Deus. A igreja de Jesus, amados irmãos, ela é como um rolo compressor. Ela tem poder porque ela é o corpo de Cristo. E Cristo foi considerado cabeça da igreja. Louvado seja Deus. Por isso é glorioso servir a este Deus. Por isso é glorioso servir a este Cristo. E a conclusão nos diz assim: embevecido com as bênçãos espirituais, Paulo mantém a adoração contínua ao eterno Deus, atitude que deve ser seguida por todos os salvos. A compreensão das dádivas da salvação demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós. Seus atos poderosos viabilizam a transformação e a glorificação dos que creem. Aleluia, louvado seja Deus. Então, é isto que nós devemos seguir, o exemplo do apóstolo Paulo. Ele enaltecia, ele louvava Deus, porque ele sabia a grandeza da sua vocação. Ele sabia a glória, a iluminação que ele teve de receber esta dádiva. Ser crente não é sacrifício não, irmão. Ser crente é difícil, mas é uma dádiva de Deus. Tu foi chamado por Deus.
Tu foi chamada por Deus. Então coloque em prática a obra do Senhor. Faça a obra do Senhor a tempo e a fora de tempo. E você continuará feliz, sabendo, dizendo, eu fui chamada. Eu fui chamado por Deus. Então fiquemos com esta lição, amados irmãos. Que Deus em Cristo nos abençoe, em nome do Senhor.